O tema de hoje é: o mundo espiritual é real. Fala comigo. O mundo espiritual é real. Mais uma vez. Eu buscando um tema sobre batalha espiritual, eu queria buscar que tema, de um assunto tão vasto, e que, se for estudar com profundidade, costumamos fazer isso em 7 quartas-feiras, ou às vezes até criando seminários, ou como vai acontecer, o seminário que vai acontecer aqui, que você imagina o assunto que eu vou tratar hoje sendo aberto com mais tempo e com mais entendimento. Primeira coisa, gente, batalha espiritual não tem nada a ver com o dom do crente. O dom do crente que tem dom de libertação, dom disso, daquilo. Batalha espiritual é para todo crente. Quem está aí, diga amém. Porque não é uma escolha, não vai deixar de acontecer porque você não acredita. As coisas vão acontecer você acreditando ou não nelas. Elas estão à nossa volta e você se torna uma vítima do mundo espiritual por causa da ignorância sobre um determinado assunto. A palavra ignorância aqui não é uma palavra pejorativa. Você vai ver que o apóstolo Paulo usa essa palavra. Ao final da minha mensagem você vai descobrir que ele está colocando de uma maneira que são aqueles que estão no escuro, que não conseguem organizar a sua vida por não ter o entendimento. Nós vamos começar com 1 João capítulo 4, versículo 4. O apóstolo diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Você percebe que ele começa já dizendo: Deus está te dando discernimento para perceber quem é profeta e quem é falso profeta. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quem crê nessa mensagem? Eu também creio. Mas aí entra aquela expectativa da gente ler um texto tão tremendo. Eu, apóstolo, apóstola, os pastores da minha equipe, os líderes de rede de multiplicação, as igrejas externas. Hoje um deles me ligando, era 5 da manhã, mandou um áudio e falou: apóstolo, ora por mim, porque as promessas que eu tenho, não duvido delas, vou lutar por elas, mas ora por mim. Eu orei naquela hora, porque na verdade é um domingo, e cada um está abrindo as nossas igrejas nos lugares agora, e gente, não tem time já ganhou, nós lutamos todos os dias, nós batalhamos todos os dias, não tem aquela coisa assim, sucesso, não. Nós temos que viver em vigilância o tempo todo. Eu tenho certeza que aquele irmão, ele estava porque um dardo do inferno veio contra ele na madrugada. E muitas vezes é para causar desânimo, para tentar colocar dúvida se o que Deus prometeu ele vai cumprir mesmo, ele vai fazer. E nós ali oramos. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte: quando a gente experimenta a nossa vida e olha, será que a gente tem tido vitória em todas as áreas, ou algumas áreas da nossa vida, ou a gente tem sofrido derrotas em lugares chaves? Eu faço essa pergunta porque às vezes nós estamos ignorando o mundo espiritual, achando que só o nosso esforço é o suficiente. E a sensação, eu até conversava agora há pouco com o Bispo Leite, isso aqui na nossa sala, estava conversando sobre o fato de às vezes a gente se empenhar tanto, trabalhar tanto, fazer tanto, e às vezes o resultado não vem. E a gente tem que aprender a depender de Deus. Ele está dando testemunho, eu também estava dando o meu, que eu tive que, por muito tempo da minha vida, no início do ministério, eu não conseguia, essa dependência completa de Deus. E eu diria que eu estou aprendendo ainda, porque tem hora que a gente quer pegar de novo, dominar. Deus, dá aqui, dá aquele medo, de que Deus está no controle. Repete aí. Só que na prática, a pergunta é: se temos mais força que o diabo. O texto está dizendo: maior que está em nós do que o que está no mundo. Então nós temos mais força que o diabo, amém? Temos mais autoridade para o diabo. Por que parece que ele está vencendo tantas batalhas? Por quê? Por que tem hora que você olha assim, dá uma sensação de pequenez, dá uma sensação, de você olhar e dizer: Deus, inadequação, de você não conseguir virar aquela chave? Apóstolo, eu estou na profecia, mas quando você olha na prática, na vida, você de repente se barra com algumas coisas que você está até negando, dizendo: não, em nome de Jesus, eu sou vitorioso. Mas não adianta, elas estão ali, não tem jeito. Uma escassez financeira, por mais que você repreenda, você vai lá comprar comida e não tem dinheiro para colocar na mesa, ela é real. Só que o mundo espiritual também é
Real. Então não existe acaso para quem é crente. No dia que você aceitou Jesus, você foi transportado do império das trevas. Então você mudou de reino. E você vive no reino de Jesus hoje. E Deus implantou esse reino na terra. Então nessa cobertura espiritual, nessa autoridade espiritual, existem questões que eu preciso mostrar a você. Por quê? A resposta, ela não é agradável, mas eu vou te dar depois algo agradável. A resposta, por que muitas vezes o diabo tem se assenhorado em algumas áreas de pessoas e até de uma igreja, por quê? Porque ele é mais fraco, sim. Ele não tem a autoridade que temos, sim, não tem. Mas o inferno tem compromisso, tem organização e tem disciplina. Então nós não podemos negar, querido, que por Satanás ele não poder se movimentar como Deus na onisciência, na onipresença, na onipotência, ele precisa organizar o império das trevas. E o tema de hoje é abrir o teu entendimento para isso. Alguém quer aprender ou não? Eu não quero enaltecer o inferno, mas eu não posso subestimar. Eu tenho que te mostrar aqui que muitos crentes estão à mercê de Satanás, porque simplesmente diz, não, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E tem mesmo. E o nome tem mesmo. Mas você precisa dizer com autoridade. Você precisa dizer com fé, com convicção. Agora, nas Escrituras nós vamos aprendendo com textos lindos que a Bíblia nos deu, como Salmo 91, Efésios 6, Daniel 10, que mais? Textos assim que abriu o mundo espiritual para nós. Ali a gente percebe que existem ordem. Existe o quê? Ordem. Que o mundo espiritual não está desorganizado. Que ali o diabo arregimentou, treinou espíritos demoníacos para trazer. E ele tem tempo, hein? É milenar, né? Então o inferno já trabalha há muito tempo. Mesmo não tendo onisciência, eles conseguem passar uma informação rápido de um país para outro. Porque o mundo espiritual trabalha com territórios. E a gente vai entender isso aqui. E o que ficar para trás, fica para os pregadores do seminário de intercessão, que já vão anotando aí, ó, o que o apóstolo não deixou, eu vou acrescentar. A ideia de Satanás é vitimar os seres humanos. É trabalhar ao máximo sem parar, o tempo todo, tentando achar uma oportunidade para entrar. Então não existe férias para crente. Não existe um tempo difícil, que eu passei um mês aí meio mal. Irmão, para com essa história. Porque Satanás não precisa nem de um mês, precisa só de um minuto. Não precisa de um mês não, precisa de um minuto de brecha seu. Uma declaração contrária, uma narrativa errada, sabe, uma palavra de maldição. Então vigia, fala ao teu irmão, vigia. Enquanto a igreja não consegue nem se decidir, o diabo está lá, o inferno tem compromisso, tem disciplina, resiliência, tem unidade. Só que tem crente pensando se vai no culto ainda. Tem crente descobrindo se ele vai se batizar. Estou pensando, não sei se eu sou dizimista. Estou pensando se eu oro. Estou pensando se eu vou ler a Bíblia. Irmão, está muito fraco. Porque o inferno, ele não vai parar na sua ordem contra nós. E nós, como cristãos, temos que avançar, crescer, ter raízes profundas, criar bases. Aonde? Na palavra, na unidade, no crescimento, na exposição à unção do Senhor. Então, a igreja, quando eu falo aqui, não é uma crítica, mas é uma condição de uma realidade que fica desunida, preguiçosa, pouco comprometida, e que pode não ser a realidade de alguns, e eu, glória a Deus que não é, mas que nós, querendo avançar, vencer nossas batalhas, não lembramos como o mundo espiritual tem compromisso, tem ordem, tem unidade, tem disciplina, e às vezes a igreja está lá, capenga, sabe? A igreja pode ser o projeto vida. Vamos pensar na igreja como um todo ainda, mas pode ser a gente, que às vezes em algumas áreas nós não vigiamos. Mas eu creio que essa mensagem hoje, querido, ela é uma daquelas que ela vai virar uma chave no mundo espiritual da nossa vida, da igreja, da tua casa, da tua família, da tua empresa, sabe? Vai virar. Eu oro em nome de Jesus para que a tua mente esteja aberta agora. Eu oro em nome de Jesus para que caia por terra toda a resistência do diabo para receber essa palavra agora.
Eu oro para que os céus estejam abertos, sua mente limpa agora, para ser cheio de entendimento e conhecimento que vai libertar você e tua casa. Dá uma salva de palmas aí. Acorda aí, dá uma salva de palmas. Quando a igreja conseguir se equiparar a esse nível de compromisso, organização, disciplina, o que acontece? Ninguém segura. O diabo foge, porque na verdade ele é mais fraco. Ele só ganha na disciplina, ele só ganha no compromisso, ele só ganha na ordem. Mas quando a igreja consegue ter atos intencionais, pessoas que não estão só indo a um culto, cumprir um protocolo religioso, mas que realmente entenderam a sua missão, a sua chamada e agem nela, irmãos, ninguém segura. E isso reflete não só na igreja, mas na sua casa, na sua família. Então eu quero trazer alguns ensinos hoje. O primeiro deles é quanto ao mais. Fala essa frase comigo, quanto ao mais. Eu extraí essa frase de Efésios 6:10, que é uma introdução a um dos ensinos bíblicos sobre batalha espiritual. E que alguns até dizem, eu já sei do assunto, mas pensa o quanto precisa ser trazido à volta. E alguns que são membros da igreja aqui já, mas que talvez ainda não aprenderam, não chegou nessa fase ainda. O que diz aqui? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu estava estudando sobre o porquê que o apóstolo Paulo, ele usa essa frase, quanto ao mais. Ele está se referindo a uma continuação, a uma experiência que Deus quer lhe dar, há uma atenção maior, porque ele diz, se você me ouviu até agora, ele escreveu o capítulo 1 de Efésios 2, 3, 4, 5, chegou no 6. Nesses 6 capítulos, ele fala sobre teologias importantíssimas. Ele fala sobre áreas da igreja, da vida particular, da vida espiritual, casamento, trato, servo, empregado. Ele fala sobre assuntos que são muito relevantes. Mas sabe o que ele está dizendo? Se por um acaso você se esquecer de tudo que eu falei até agora, preste atenção no que vem agora. Ele não está dizendo que o que ele falou não é importante. Ele está dizendo que o que ele vai falar agora é muito importante. Quem está aí, diga amém. Então eu digo a você hoje que esse quanto ao mais, ele está mostrando aqui no demais, ele está dizendo, olha, eu vou falar de batalha espiritual. Não é um assunto falado em toda a Bíblia, não é um presente que é entregue em todo momento. Tem lampejos em Coríntios, tem lá em Filipenses, no início de Efésios. Mas quando ele chega aqui, ele está mostrando o seguinte, preste atenção sobre o que eu vou falar. Porque ele está mostrando que você pode ter um conhecimento teológico muito forte, mas se você não fizer guerra espiritual, você morre. Você pode ter uma capacidade, dons, pode ter habilidade, você pode estar envolvido na igreja, mas se você não souber o que está acontecendo no mundo espiritual, vai chegar uma hora que a tua família, você não vai conseguir suportar. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele é real. Ele é real, ele faz parte da nossa vida, do dia a dia. Então, ele queria que a igreja se preparasse para a batalha espiritual. Então, eu diria para você que quando eu estudava esse tema essa semana, que eu vi muito sincronizado no lançamento também do seminário, eu comecei a olhar para a gente, olhar para o nosso ano, as mensagens que eu tenho pregado, que a apóstola tem pregado, que os pastores têm ministrado, todo o escopo de ensino que a igreja tem, eu senti muito no meu espírito falar sobre o mundo espiritual. E ali eu comecei a perceber que ele não se trata do assunto mais ou menos importante, porque a Bíblia, gente, toda ela é importante. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, mas se você esquecer de uma coisa ou outra, não vai dar tanto trabalho não. Agora, se você se esquecer de que o mundo espiritual é real, de que existem ordens do que acontece lá, você vai ficar uma pessoa fraca. Então ele está mostrando o quê? Esse texto, eu fiz uma paráfrase, eu busquei, uma tradução dele bem prática. Vamos nele então, para você entender. Olhe bem, em conclusão, olha o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, o que ele falou, reservei o ponto mais importante dessa epístola, para o fim da carta. Então ele chega no final e fala assim, gente, eu deixei a cereja do bolo, eu cheguei um assunto mais importante, de modo que se vocês não se lembrarem de nada mais do que eu disse, vocês se lembrarão disto. Quero que esta parte se destaque na sua mente. Quem está aí, diga amém. Então o que Paulo está dizendo quanto a mais? É isso aqui.
O quanto ao mais é uma frase que é traduzida dessa forma. Olha, tudo que eu falei é extremamente importante, mas o que eu vou falar agora tem que fazer parte da tua vida. Então fale comigo, quanto ao mais. Aí o que ele traz a esse respeito? Ele traz o mundo espiritual de uma maneira que não se vê. A gente lê hoje e tem acesso e fala assim, meu Deus, que tremendo. Mas quem estava ouvindo na época fala, eu nunca vi nada igual. No Antigo Testamento o mundo espiritual não foi revelado assim, nem Daniel revelou ninguém. E uma das maneiras, né, da gente poder assim, ter uma prática de entender o mundo espiritual é entender o mundo marinho. É interessante, até separei imagens que mostram um pouco disso, né? Você olha para o mar e você não tem noção do que tem no fundo. Nenhum de nós tem. Quando a gente olha para o mar, a gente pensa assim, está ali, aquela camada de água, se um peixe ou outro der um pulinho ali, você fala, tem peixe. Mas mergulha para ver, e quando se chega no fundo do mar, existem seres marinhos que nossos olhos nunca veria se não tivesse equipamento suficiente para ir no meio da escuridão. Agora, o fato de eu não ver, não significa que eles não existem. Eles estão lá, o tempo todo, a vida toda. Antes de você nascer já estava lá. Só que nós não tivemos a informação, até que o equipamento, algum dia alguém chegasse até lá e fotografasse, filmasse. Aí você acredita. Acredita por quê? Porque está ali. Porque alguém foi lá, alguém escreveu, deu nome. Tem alguns que eles botam nome, esse peixe não sei o que, tem um nome e tal. Mas foi batizado tem 20 anos só que descobriram. Mas ele está lá já há milhares de anos. A mesma coisa são os demônios. Ah, apóstolo, não tem como filmar eles. Não tem como a gente pegar uma câmera espiritual, enfiar lá no inferno, né? E a gente pegar a carinha. Você não vai querer ver. Você não vai querer. Você está achando que é romântico. Está achando que é uma coisa, uau, deve ser tão bom ver um anjo. Deve ser tão bom ver um demônio. Irmão, não mexe com isso não. Você precisa pela fé. Precisa pela fé. Entendendo o que Paulo e a Bíblia diz. Ótimo. Obrigado. Então a gente vê o seguinte, o mundo marítimo ajuda a gente a entender que o que eu estou vendo não tem nada a ver com o que está no fundo. Da mesma maneira, quando você está vindo na igreja, você canta, adora, levanta a mão, você recebe uma pessoa, às vezes uma pessoa tem uma profecia, o mundo espiritual se revela, uma profecia que vem, uma pessoa curada, são lampejos. Só que, irmão, isso é só um flash que entrou e saiu na terra. O mundo espiritual está acontecendo agora. Milhares de livramentos, situações. Sobre este lugar, muitos demônios ficaram na porta, porque não entra por causa do poder do nome de Jesus que está aqui. Mas nós não podemos subestimá-los, que eles atuam em várias áreas da sociedade, na vida de pessoas, e que alguém pode entrar inclusive oprimido, porque enquanto eu não confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, na verdade, o império das trevas, da onde eu vim. Efésios 6,11 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para ficar firme, poder ficar firme contra o quê? As ciladas do diabo. Então o diabo tem cilada, o diabo ele tem projetos, ele tem ações. Apóstolo, mas se a gente fala, atrai mais. É assim, gente? Não, pelo contrário, a ignorância sobre o tema é que na verdade faz a gente não ver, mas ser vitimado. Então você só sofre as consequências sem saber fazer nada. É como você está com uma doença, uma coisa, e não sabe como curá-la. Então, os níveis de autoridade que precisam ser imobilizados. Quais são os níveis de autoridade que precisam ser reconhecidos e inutilizados? Por mais amplo que o fundo do mar é, por mais amplo que o mundo espiritual seja, o apóstolo Paulo fez uma resenha para nós. Ele nos deu um ensino que nos faz entender todo esse mundo invertido. Assim como tem Deus, assim como tem anjos, arcanjos, assim como tem os querubins, assim como tem os serafins, seres espirituais, o mundo dos céus inverteu no inferno. Então, assim como Satanás, principado, potestade, dominadores do mundo tenebroso, forças da maldade, eles trabalham com hierarquia no inferno. E ali é onde entra o entendimento que nós precisamos descortinar. Efésios capítulo 6, versículo 12, então vai trazendo para nós. Vamos lá então, preste atenção, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados, potestades,
contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneça como? Inabalável, firme diante de Deus. Principados, vamos lá então começar com eles. Arquê. Esses demônios, querido, eles estão abaixo de Satanás. Eles são a maior autoridade no inferno depois de Lúcifer. Esses vêm depois de Satanás em poder. Eles são governadores sobre territórios. Eles atuam em territórios como num país, como no estado, como numa cidade. E a partir deles, eles têm comandos que vão se organizando para que eles possam cumprir o intento deles. O intento deles é de acabar com a vida do ser humano. É de destruir completamente o amor próprio. É de levar a pessoa ao mundo, ao inferno, ao lugar deles. A Bíblia vai nos dar alguns lugares, como em Daniel 10, que apresenta-se o príncipe da Pérsia. Ali em Daniel 10 diz que Daniel orou. Enquanto ele orava, Deus mandou um mensageiro do céu, que é um anjo, para descer com a resposta para Daniel hoje. Eu orei hoje e a resposta vem hoje. Só que demorou quantos dias para chegar na terra? 21. Porque é muito longe? Não. Porque o príncipe da Pérsia, que é o domínio, que tem autoridade espiritual sobre aquele território, barrou o anjo e disse: você não desce. Aí Deus faz o quê? Manda uma autoridade maior do céu, Miguel. Para quê? Para lutar, tirar aquela mensagem, segurar aqui o príncipe da Pérsia, um demônio, e liberar o anjo para descer com a resposta. Agora, o mundo espiritual, ele é real. E quando Daniel orava em jejum, ele estava vendo? Não. Depois ele teve visão aberta. Mas ele só orava, como você, que está orando por uma causa que o anjo veio trazer a resposta. É claro que nós estamos no Antigo Testamento e Cristo ainda não havia trazido o reino de Deus na terra. Eu tenho notícias boas para você. Você quer receber ou não? Mas aqui no Antigo Testamento, aquele príncipe da Pérsia, ele tem mais autoridade do que um anjo. Então ele segura. A batalha começou ali. Aí quando o anjo está subindo, ele diz: nós vamos encontrar com o principado da Grécia. Ele sabia que o retorno dele ia passar em territórios espirituais. Crendo ou não nisso, existe. Você não está vendo, mas existe. Agora, quando eu oro para o anjo? Não. Eu oro para o principado? Não, eu oro para Deus. Mas eu preciso saber o que está acontecendo no mundo espiritual, para que eu intensifique a minha oração. E quando você perceber que tem uma batalha espiritual vindo contra a sua família, um acontecimento contra o seu casamento, uma coisa que você nunca imaginou passar na vida está passando, irmão, não é que nós somos místicos, porque eu não gosto de colocar tudo é demônio, tudo é demônio. Você sabe, quem me conhece sabe que não fico toda hora falando isso. Porém, eu não posso subestimar que existem momentos de travessia na tua vida, como essa igreja está vivendo, um momento único, que você vai ser um dos precursores desse momento, dessa virada, de coisas que estão prometidas para nós, porque sempre vivemos, mas esse ano é diferente, pode acreditar nisso. Há uma resistência no mundo espiritual que é comprometida, que é organizada, eles são aliançados, não abrem mão e eles não querem que a bênção chegue para nós. Mas eu tenho notícia boa para você hoje. Eu tenho notícia boa do mundo espiritual. Eu quero mostrar para você que há autoridade para mudar. Agora, Archai ou Arquê está significando o quê? Esses demônios principados, que eles têm autoridade sobre grandes regiões e sobre muitíssimos seres espirituais. Eles dominam sobre outros seres espirituais. Abaixo deles estão as potestades, que vulgo, eles atuam primeiramente para a divisão de territórios de igrejas. Provoca essa rebelião dentro das igrejas, as potestades. Quando enfraquece uma igreja, o nome deles é exousia. Eles trabalham especificamente debaixo da ordem dos principados. Os principados trabalham em governos. Diretamente não, influência. Porque demônio, gente, desculpa aí falar tanto sobre o tema, mas hoje é o tema, né? Semana que vem, hora para eu falar sobre graça, sobre outras coisas. Hora que eu vou ouvir. Mas hoje é o tema. O que a gente tem que entender, que demônio, o nome do demônio no Brasil, querido, não é a mesma coisa lá no Japão, lá na Europa. Você chega lá e fala: sai pombagira, sai chucaveira. Irmão, isso é no Brasil. Porque demônio é regência. O que é demônio? Quem trabalha com guerra espiritual e libertação trabalha com regência.
A gente até usa nome para poder didaticamente resolver, mas na verdade nós não trabalhamos com o nome de Zé Pilintra, esse negócio. A gente trabalha com a regência, que atua no alcoolismo, a regência que atua na sensualidade, a regência que atua na separação e divórcio. São regências, só que os nomes mudam. A regência nunca vai mudar. E eles estão aqui desde que mundo é mundo para nós. Então qual é a atitude deles? Trabalhar numa hierarquia organizada. A potestade subordinada aos principados, a autoridade que eles têm no sentido de governo natural e sobrenatural. Na compreensão apostólica, a potestade, ela tem força sobrenatural e ficam por trás das estruturas de governos humanos. Uma pessoa não é possuída por uma potestade. Um ser humano não é possuído por um principado. É uma força de linguagem, que alguém estava lá expulsando o demônio e diz, tem um principado nele. Não, ali o que está acontecendo é que ele está debaixo de ordem de um principado, que eu já lhe explico. Então, no terceiro nível, após as potestades, nós vamos encontrar os dominadores deste mundo tenebroso. Eles são chamados de cosmocrator. Na verdade, eles atuam de uma maneira mais intensa. Eles ainda não são atualizados, eles não estão nessa terra brigando diretamente conosco. Eles ainda trabalham no nível da regência. Eles trabalham no mundo espiritual. Eles trabalham na atmosfera de uma cidade, na atmosfera de um governo. Eles trabalham em órgãos públicos. Onde que entra esses dominadores do mundo tenebroso, também conhecido como poderes do mundo escuro? Eles atuam como? Eles se infiltram na cultura, na política, na economia social, na educação. Eles cegam as pessoas da luz de Deus. Às vezes você vê lá um podcast, uma pessoa dizendo uma coisa que você fala, não tem como uma pessoa que está debaixo de uma ignorância dizer que ele nasceu de um jeito e agora ele é um animal. E ele fica latindo como dizendo, eu sou cachorro, né? Ou um outro sexo, outra coisa, quer dizer, você vai ouvindo aquilo, você vê uma cegueira que esses demônios colocaram, porque eles não possuem, tá gente? É só o quarto, é o nível mais baixo do diabo que possui as pessoas para cumprir a ação do principado, a potestade, dominadores do mundo tenebroso. Posso continuar? Então o que está acontecendo aqui? Paulo, o apóstolo, ele disse, quanto ao mais, preste muita atenção, porque tudo que eu falei na teologia é muito bom que você saiba. Mas se você não lembrar de alguma coisa, não vai ser tanto problema. Agora, quanto ao mais, se fortaleça na força do seu poder. Por quê? Porque senão você vai desanimar. Porque senão vai chegar um dia que você vai desistir. Vai chegar a hora que você vai achar que o diabo está vencendo a batalha. Ele não está vencendo nada, gente. Ele não vence nada. Ele já está vencido. Ele já está quebrado. Ele não tem poder. Só que não podemos subestimar a ordem dele. A maneira que o inferno trabalha diretamente contra nós. Se ele não te atingiu, ele vai no teu filho. Se não atingiu o teu filho, ele vai no teu casamento. Pensa que ele é milenar. Ele estudou. Napoleão Bonaparte estava lá, ele estava lá. Einstein estava lá. Ele está nas gerações. Ele estava no Egito, ele estava na Grécia, ele estava nos lugares. Então, as informações que o mundo espiritual carrega sobre a sua geração, seus filhos, de onde você veio, não são pequenas. Só que isso, apóstolo, eu vim no culto errado, estou ficando com medo. Quem está com medo? Não fica com medo não. Porque o sangue do Cordeiro que está sobre a tua vida, querido, lhe dá poder e proteção. Pode dar salva de palmas. Glória a Deus. Então, eles atuam na área da educação. Você vê uns projetos doidos aí na educação. Você vê umas coisas, gente, só a pessoa endemoniada para escrever aquilo. Só que ela não está possuída desse aqui, dominador do mundo tenebroso. O dominador do mundo tenebroso se infiltra. E os demônios, que é o último nível, precisam de um corpo para se atualizar aqui na terra. Ele é espírito. Aí usa uma pessoa para escrever uma lei, para escrever um decreto, outros para assinar, outros para votar. E o mundo espiritual, se a gente puder, irmão, abrir os olhos e ver o que está acontecendo dentro de um lugar de educação, na política, se você fosse ficar escandalizado. Agora, para mim, conversando com um crente há dias atrás, eu não consigo entender como uma pessoa que é crente, que tem Deus, que tem revelação, ele é capaz dele gostar da ideia, né, e fazer parte de um projeto completamente anticristo, antifamília,
que é do inferno, e que não tem a ver com a política, de eu gostar do fulano ou do ciclano, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, eu falei, irmão, você não é crente não. Porque qualquer pessoa que tem o Espírito de Deus e lê um projeto desse aqui, que está contra a minha casa, que está tentando distorcer a cabeça dos meus filhos, que vem com a política que traz pobreza, ruína e miséria, e dizer que isso aqui é bom, falta conversão, meu irmão. Por quê? Porque não tem nada a ver com a minha ideia ou sua ideia, tem a ver com a sua origem. Você foi tirado do império das trevas. O império manipula, o reino discipula. Então o império das trevas trabalha com manipulação. E as pessoas são tão manipuladas que aí entra, que eu disse para você, o quarto nível, que são as forças espirituais da maldade. Poneria, esse demônio, querido, na casta do inferno, eles são os mais fracos, mas eles são o que nós vemos, que possui pessoas. E a pessoa possuída não é só aquela que muda a voz, faz um gesto na mão, que se move, esse é o tipo de possessão visível. Mas na guerra espiritual a gente trabalha muito com a possessão que não é visível. A pessoa está aqui na minha frente, ela está falando, ela está com uma ideia, e se orar, meu irmão, cai, é demônio. Porque na verdade nem ela sabe o que ela está falando. Ela está oprimida por 5, 6 anos, lendo, estudando, vivendo aquilo. E aí entra ações demoníacas na vida daquela pessoa. Eu me lembro de uma das libertações que nós vivemos aqui na igreja. Foram dezenas, centenas até hoje, mas uma delas chamou atenção, porque eu me lembro, pastor Fábio, que quando aquele irmão foi liberto, ele estava passando pelo encontro, ia para ser batizado. Na hora que ele foi liberto, a gente queimou todos os livros, porque ele era um atuante de uma religião no qual ele dava palestras para multidões, não num lugar só, mas multidões separadas, em salas. Ele simplesmente perdeu a memória. E na primeira instância, ele não conseguia lembrar das coisas, só que ele era um mestre, ele era um PhD, ele era um doutor. Nós queimamos os livros que ele pediu, e eu também queria queimar, né? Eu tinha um S10 cabine dupla, eu tive que pedir outro carro, tão lotado, apóstolo, mas você não cometeu um erro desse não. Eu cometi o mesmo que teve lá em Atos, quando Deus começou a fazer a obra, e as pessoas começaram a queimar os livros, todos que eram de misticismo. Ele perdeu, depois foi devolvido. Mas muitas coisas que ele sabia, ele nunca mais soube. Porque na verdade ele ensinava pela inteligência de demônios. Uma pessoa cozinhando, claramente, eu e o Silvio estávamos no lugar, e alguém disse assim, mas ele tem uma capacidade que ninguém sabe. A maneira que ele se movia na cozinha, sem olhar nada, e fazendo, ele estava possuído por um demônio. Uma comida que todo mundo gosta muito. Agora o que acontece? A pessoa em si, ela já acostumou com aquele ato. Ela está totalmente tomada. E ela consegue conviver com a família, todo normal. Só que a vida, ela vai caindo. Ela vai caindo. Família vai quebrando. Coisas loucas vão acontecendo. Suicídios. E a pessoa não sabe que é Satanás, ele está morando naquela casa. Mas no nome de Jesus, querido, hoje Deus está abrindo os nossos olhos aqui. E te mostrando pela Bíblia que nós como igreja temos autorização do Pai e autoridade para mudar realidades. A ideia não é causar em você um medo. Agora, como vencer? Espera aí, se esses demônios, eles organizados como são, e uma pessoa possuída, ela consegue viver na sociedade, montando leis, dando aula, ele pode ensinar, ele pode viver, ele pode gravar programa, ele pode fazer tudo. Por quê? Porque o demoniado não é só aquele brutão ali, aquele violento ali. É uma pessoa que já está acostumada. Agora, quando a pessoa confessa Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, não há demônio que fique. Porque naquele ato, querido, você foi arrancado do império de Satanás. Por isso que tem guerra, irmão. Tem gente que você está ganhando para Jesus, que o inferno está vindo saber quem é você. Por causa do apóstolo, agora eu fiquei com medo. Não. Porque Deus está te dando autoridade também sobre todas essas áreas, crescendo o teu nível de patente no reino espiritual. Agora, o que acontece? Como vencer? Fala comigo, como vencer? Através do sangue do Cordeiro e da unidade da igreja. A gente tem que entender, em Apocalipse 12:11 diz assim,
Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O texto é escatológico, está falando sobre períodos ali da escatologia. Porém, a verdade, ela é temporal. A vitória sobre os demônios que lhe dá através do sangue do Cordeiro, que está sobre você. Que o dia que você recebeu Jesus, a marca do Cordeiro está no umbral da tua porta, da tua vida, que é simbolizada pela Páscoa, pela ceia. Então ali é uma proteção que não entra mais, não entra. Agora, eu falei que é sobre o sangue e falei também sobre a unidade da igreja. E aí entra a questão importante. Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19 diz que também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então aqui onde está o poder? Poder para ligar e desligar. Fala comigo, poder para ligar e desligar. Então essa autoridade não é só um texto para decorar. Essa autoridade, querido, ela é exercida quando a igreja está em unidade, quando nós estamos declarando a palavra de Deus, aonde, vendo ou não atuações de demônios na vida de uma pessoa, e mesmo alguém que está crente há muito tempo, os apóstolos aqui orando, Satanás está rondando nossa vida, tentando achar uma brecha, e tentando atingir alguém da casa, para que você possa esmorecer, para que a tua fé seja duvidosa, para que a tua vida cristã ela entre em decadência. Mas, irmão, em nome de Jesus, não vale a pena se afastar de Deus, não vale a pena sair da presença de Deus, não mesmo. Então aqui mostra claramente o seguinte, que há um poder de ligar, ou seja, espíritos que controlam o cativo, eles habitam nas regiões celestiais, onde reina o príncipe da potestade do ar. Jesus, ele dá à sua igreja poder para amarrar Satanás. Então quando nós oramos, nós temos o quê? Que levar a batalha espiritual para as portas do inferno, onde diz que não vai prevalecer. Como que eu faço isso, apóstolo? Quando você ora, quando você está orando pela conversão de alguém, você está na guerra espiritual, porque você está mexendo muito mais do que a pessoa, até aquilo que ela não sabe ou que você não sabe, porque aquela pessoa pode ter um envolvimento tão grande no satanismo, no mundo místico, que você está mexendo numa área pesada. Mas não importa, o poder de Deus, ele é tão grande, que mesmo alguém extremamente envolvido no que for, a gente está tendo uma experiência no Brasil, nos últimos anos, meses, de pessoas que a gente nunca imaginou dando testemunho na internet da sua verdadeira conversão mesmo, que não está só no oba-oba. Então pessoas que saíram do império das trevas e que hoje adoram Jesus, são adoradores do Senhor, são libertos. Ali quando fala sobre amarrar ou libertar, porque quando fala ligar, gente, na Bíblia é prender, tá? E quando fala desligar, é você desamarrar, é você liberar uma pessoa, só para você não orar errado, Ali existe um verbo que está no particípio passivo. Por que esse detalhe? Para entender o seguinte, que quando Jesus está dizendo que a igreja tem esse poder, ele está dizendo o quê? O que quer que seja que amarremos ou libertemos na terra, é o que está no estado de ter sido amarrado ou libertado no céu. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, uma vez que nós oramos, já está no estado, já no céu, é um mesmo nível, amarrado ou libertado. Ou seja, quando nós amarramos aqui, nós estamos manietando Satanás e toda a sua ardilosa atuação contra a vida de uma pessoa, que às vezes você está vendo os sinais, mas quando você está desligando, são pessoas que estão presas, elas têm que ser libertas, elas têm ligamento de alma, ligamento espiritual, elas se converteram, estão na igreja, mas estão emocionalmente ainda ligadas a pessoas, ligadas a situações. É aquela brincadeirazinha que a pessoa faz o seguinte, não tem nada a ver não, é aquela idinha no inferno e volta, é aquele movimento que ele faz, que ele está totalmente exposto no mundo espiritual. Então aqui, a autoridade é dada em tal nível, por quê? Primeiro você deve ligar, deve o quê? Que é amarrar.
depois você desliga, que é tirar ou libertar pessoas no mundo espiritual. Essa pessoa que está ligada às amarras causadas pela trajetória da vida dela, ela tem que fazer um desligamento espiritual, um desligamento da alma, e que você pode fazer auto mesmo, você se auto-libertar. Claro que eu posso fazer por você, claro que o teu líder da célula, o líder da rede de multiplicação, o pastor, não tem problema, pede ajuda, que alguém vai orar por você. Mas você mesmo pode fazer declarações dizendo: Deus, eu não quero mais nenhum tipo de ligação emocional que possa me afastar da tua presença. Eu não quero estar ligado a pessoas que estão me tirando da tua presença. Tira essas pessoas da minha vida. Tenha coragem para dizer isso. E o que são desligamentos espirituais? São pactos que foram feitos, e alguns deles na ignorância, na ingenuidade, subestimando o mundo espiritual. Liberou a palavra no lugar certo, entre aspas, né? E no lugar errado, mas era certo, onde havia um portal de Satanás ali, naquele ambiente de adoração ao diabo, liberou uma declaração da sua vida, que está amarrando o teu emprego, está amarrando a tua vida emocional, não consegue desatar. Mas no nome de Jesus, não é só libertação que Deus vai fazer nesse culto hoje. Deus está lhe dando autoridade para libertar. Deus está posicionando a igreja para esse tempo. E eu fui muito despertado a esse respeito, quando eu comecei a perceber um ano tão promissor, tanta gente sendo salva, tanta notícia boa acontecendo, mas junto com isso um pacote, um nível de resistência, gente, que eu estou assim, no meu tempo de oração, de estudo e de cuidado com vocês, eu fico olhando e falo: Deus, o que está acontecendo? O que esse mundo espiritual está tão pesado? Por que existem tantas ações do inferno que estão conseguindo passar o nosso limite, está conseguindo chegar até a gente? Aí me vem a preocupação, porque nós temos que ter o quê? Sabemos que o sangue do Cordeiro nos abençoa, mas a unidade da igreja é um ponto chave. E o meu check-out aqui hoje, irmãos, minha peneira aqui hoje, pastores, líderes de rede, diáconos, toda essa igreja linda, pessoas que estão me ouvindo agora, principalmente você que é aliançado ao Projeto Vida. Irmão, se você tiver uma confissão contrária, fica quieto. Porque se eu não estou entendendo agora, por ignorância sobre um assunto, não fale. Pelo menos nos ajude, porque você é membro dessa igreja, a tua fala é importante. Porque o mundo espiritual é mais importante que o mundo natural. E a sua discordância, ela nos interrompe a avançar. E eu quero avançar esse ano, irmão. Posso não estar satisfeito, não estou, mas eu sei que a missão é maior, e eu preciso que a gente tenha declarações. Agora, se for a favor, então, abre a tua boca, concordando, liberando, pregando, declarando, fazendo acontecer, mas não fica com a confissão: acho que não vai dar certo, não. Eu acho que isso não vai, olha, pelo amor de Deus. Não, irmão, não faça isso. Deus te chamou para poder estarmos na mesma linguagem. Deixa eu explicar uma coisa para você. Entenda uma coisa. No Antigo Testamento a gente não tem expulsão de demônios. Nós não temos alguém dizendo: sai em nome de Yahvé. Não tem. O mais próximo que você vai ver no Antigo Testamento é Davi. Davi, que quando Saul estava endemoniado, e ali inclusive se criaram uma teologia uma época, mas meu Deus, então crente que é endemoniado, que isso, irmão? Saul tinha o Espírito de Deus. Só que no Antigo Testamento o Espírito de Deus não ficava sobre todos, como hoje. O Espírito de Deus fica sobre todos só depois do dia do Pentecostes. Amém, gente? Até ali o Espírito Santo estava sobre autoridades. Quando Davi foi ungido rei, lá na casa do pai dele, em Belém, naquele momento que o Espírito de Deus estava vindo sobre Davi, segundo a unção do profeta Samuel, Saul, que tinha sido um rei, que andou com Deus, mas estava agora afastado, o Espírito que estava sobre Saul saiu dele e veio sobre Davi, um menino de 17 anos de idade. Só que imediatamente Saul ficou oprimido. Por quê? Porque os demônios em volta de Saul já estavam, só que eles não entravam porque ele tinha o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus saiu. Irmão, quer um conselho? Não se afasta de Deus, não. Não se afasta não, irmão. Aconteça o que acontecer, irmão. Não seja vaidoso, orgulhoso, sabe? Se quebrando se for preciso, mas não se afasta não. É muito difícil uma pessoa que um dia teve a unção e perdeu. Aí o que acontece? Davi foi chamado para tocar a harpa dele enquanto Saul estava endemoniado. Diz a Bíblia que quando Davi tocava a harpa, Saul ficava calmo. Quem se lembra disso, diga amém.
Só que tem gente que acha que é o toque da música que trouxe paz. Não é o toque da música. Ele podia bater tambor, bater palma, assoviar, qualquer coisa, não precisava tocar. A presença de Davi, que carrega o espírito que um dia estava nele, estava se aproximando de um homem que um dia teve desse espírito que está aqui. A presença dele, próxima, acalmava o demônio, só que não expulsava. Quando Davi ia embora, o demônio voltava. Aí Saul falou: já mandei carta para o teu pai, pedindo para você morar aqui no palácio. Por que ele queria? Porque a presença dele ali, o espírito que estava sobre Davi, trazia. Por isso uma pessoa que se afastou de Deus, que ela foi usada um dia por Deus, e que você se aproxima e vai fazer uma visita para ela, ela fala: meu Deus, está tão bom você aqui. Sabe por quê? Porque o que ela perdeu você tem. A presença que você carrega. Isso não te dá nenhum orgulho, tá, gente? Até temor. Mas a sua presença está fazendo ela se lembrar. Inclusive ela começa a falar de assuntos assim, naquela época, olha quando Deus, porque o Espírito começa a lembrar a mente dela de coisas que tem meses que ela não fala. Quem já experimentou isso? A pessoa começa a falar: meu Deus, mas olha gente, e ri de coisas que aconteceram. E tem coisas que ele fala: meu Deus, tinha tanto tempo que eu não falava nisso. Lógico, porque o Espírito que está em você, um dia esteve nele, e agora ele está afastado. Irmão, não se afaste. Não se afaste da presença de Deus. Só que Davi se afastava, o demônio voltava. Então o Antigo Testamento não tem expulsão de demônios. Por quê? Porque a expulsão de demônios, querido, acontece a partir da chegada do reino de Deus. Olhem para mim. É troca de reino. Você foi tirado do império e foi colocado no reino. Então a troca de reino, houve uma colonização. Após estar complicado. Tá não. Jesus veio, desceu na terra e ficou. E ele trouxe com ele o reino do Pai, o reino de Deus que vem sobre ele. Então ele expulsou um demônio de um gadareno, porque todo mundo fica assustado. Ele perdoa pecado de alguém, todo mundo assustado. Porque quem pode fazer isso? É só quem trouxe o reino de Deus na terra. Quando um anjo vinha, tinha uma aparição, mas tinha que voltar. Jesus veio, tabernaculou e morou na terra. Ele estabeleceu o reino dele. Mas antes dele, ele soprou do Espírito para que ficasse nos homens na terra. E disse: olha, eu vou, mas eu mando o Consolador para ficar dentro de você, para que esse reino não saia de você nunca mais. Quem está entendendo? Dá uma salva de palmas aí. Então por que hoje nós temos o poder de expulsar um demônio em nome de Jesus e não só acalmar? Numa religião qualquer, acalma os demônios. Você pode ter visto alguém que falou: mas o cara ali deu uma parada, mas o demônio não saiu, ele vai ficar lá. Agora no poder de Jesus não, porque é substituído o reino das trevas pelo reino de Deus. Até Jesus pisar essa terra não tinha jeito, podia orar em nome de Yahvé, fazer o que for, ler o Salmo 91, não resolve. Mas o poder que há no nome de Jesus, conquistado na cruz do Calvário, quando ele é liberado, os demônios fogem da presença. Por quê, gente? A colonização, eu estava lembrando de um exemplo dessa ilha de Gibraltar. Uma ilha que eu e Silvia visitamos no ano passado, lembra, Silvia? A gente estava passeando, viajando de moto da Espanha. Quando falaram: a gente vai de Gibraltar. Quando chega lá, para a moto, para tudo, tem que dar passaporte. Mas a gente está na Espanha. Não, mas aqui não é Espanha mais. Aqui é Inglaterra. Não, mas a Inglaterra está longe daqui. Não, mas a Inglaterra é dona desse pedaço de terra. Aí chegamos lá dentro, idioma inglês. Chá da tarde. Chegou lá dentro, o dinheiro é a libra. Chegou lá dentro, passaporte tem que passar, por quê? Porque você está na Inglaterra. Agora, como que pode uma ilha no nada, que olha para um lado é África, para o outro acho que é Espanha, outro, lembra que deram aula para a gente lá? Lugar lindo, só que eu estou dentro da Inglaterra. Mas eu estou longe, mas eu estou dentro da Inglaterra. Irmãos, você está longe do céu, mas você é cidadão do reino de Deus. O que Jesus veio fazer na terra é colonizar mesmo. E quando coloniza um ambiente, você ensina idioma, cultura, o dinheiro é outro, tudo é outro. Aí só que tem um crente que ele quer ficar aqui dentro da ilha com Deus, às vezes ele dá uma saidinha de madrugada, né? Tem um escapezinho. Aí ele quer viver lá fora de onde ele veio. Irmão, lá o idioma é outro, você não lembra mais. A cultura lá é outra, você não lembra mais. O dinheiro lá é outro, você não lembra mais. As coisas são outras, só que aí fica aquele crente cheio de crise, porque ele não percebeu ainda que Jesus entrou em você, mudou a sua identidade, ele mudou você de reino. Por isso, querido, que esse demônio que quer ocupar você não pode mais. Por quê? Porque dentro de você está o reino de Deus. O Senhor ali é o Espírito Santo. Então não tem. Agora uma pessoa sem Deus, ela é possuída fácil.
Porque ela está oprimida, o demônio entra pela janela ali. Só que nós podemos chegar no nível de opressão, mas não brinca com isso não, tá? Não faz teste não. Não brinca com o diabo. Mas pode chegar ali à beirada para te provocar. Mas há um reino dentro de você que é poderoso, que é mais forte. Só que o reino de Deus, tendo culturas diferentes, ele é tudo. Pega você a fazer uma viagem para a Europa. Fala amém aí, irmão. Aí você fala, vou trocar dinheiro é nada. É nada, né? Trocar dinheiro nada. Eu vou viajar lá, eu vou levar pacote assim de nota de 200. Faz tempo que a gente não vê. Ela está se convertendo não, essa nota, hein, gente? Tá, quase não vem no culto, hein? É? Convertido agora é Pix, né? Tudo bem. Mas teve uma época que eu lembro que muito dinheiro as pessoas traziam. Eu falei, gente, como é que pode? As notas mais convertidas é de 1, de 5, de 10, não falta um culto. A de 100, vez em quando aparecia. Mas Deus está te prosperando, amém, gente? Aí veio, você pega lá, paco de notas de 200, chega lá na Champs-Élysées, Paris, me dá um expresso e um croissant. Já fala assim ainda, né? Fica com raiva de mim não, irmão, vou continuar falando. Aí tu vai, toma o expresso, come o croissant, pega 200 e pau, paga aí. Aí o cara olha para você e fala, hã? Eu não sei falar francês, né? Não sei o que e tal. Aí você fala, e aí? Aí você fala, que isso, rapaz? Isso aqui paga 10 café desse aí. Aonde? Na onde? Não, lá no Brasil. Irmão, vai ali naquela casa de câmbio, paga a taxa, troca o seu 200 e traz de volta aqui. Aí tu vem com 5 euros. Não, 200 dá mais, né? Dá um pouquinho mais. Mas tu vem com 5 euros, joga ali. Aí o cara vai, pagou, te agradece, muito obrigado. Fica as moedas aí. Só que moeda custa caro. Fica as moedas aí. Por quê, irmão? Porque você está em outro reino. E o teu dinheiro tem que pagar uma taxa. O que crente não entende? Ei, eu já te expliquei de vários jeitos, né? Eu desenho já. Que quando eu me converto, existe uma taxa. O nome é feio mesmo, né? Mas quando eu dou meu 10%, eu estou trazendo o meu dinheiro para debaixo de um reino que é meu agora, que eu faço parte. Pode falar amém, irmão? Você está entendendo? Quando eu estou investindo agora, o meu dinheiro funciona. Ele é conhecido por demônios e por anjos. Acontece. Só que tem gente que é turrão, ele fala, não, vou lá, vou pagar, que use o meu dinheiro, bota 200, tu vai levar quanto dinheiro você quiser, não toma nem café. Porque você está em outro reino, você está em outro ambiente, você está em outro lugar. Deus mudou a cultura. Deus tirou você de um império das trevas, colocou você no reino. Por isso quando eu expulso o demônio, você expulsa o demônio, quando a gente fala, ele sai mesmo. E aquele corpo é ocupado pela presença. Quando o demônio volta, a casa está cheia. Ele não pode entrar porque Deus está movendo e morando na tua vida. Dá uma salva de palmas ao Senhor, dá glória aí. Ei! Fale comigo, sem unidade, sem autoridade. O maior inimigo de nós sou eu. Fala comigo. De novo. Por exemplo, eu acabei de falar de um tema que ele é ácido, né, para alguns. E que a intenção não é o recurso que você possa entregar aqui. Não. A intenção é libertar uma igreja. Só que talvez você chega, mas eu não consigo. Aí já o coração fecha. Seja qual for a área, querido, nós somos os inimigos do nós, porque Deus quer nos unir, numa linguagem, numa proclamação, no seu reino, nos dando autoridade. Só que a divergência, às vezes é tão intensa, que os projetos estão parados. Sabe o que é aquela coisa que está para acontecer? Olha para a minha igreja, a sensação que eu tenho aqui na igreja, irmão, seja a igreja como um todo, seja administrativo, e seja as pessoas separadamente. A sensação que eu tenho é que está para acontecer. Coisas que estão assim, está ali, ó. É uma assinatura, é uma liberação, mas não vai. Irmão, ajusta a linguagem. Ei, da sua casa, vigia. Lembra o pastor Josué falou, cuidado com o banco de trás do seu carro. Aquilo que você fala, teus filhos estão ouvindo. Porque no futuro eles vão desistir de Deus por causa da sua própria fala. Sabe, meu Deus, a gente está pronto para romper, gente. Ouça o teu apóstolo, tua vida está pronta para romper. Tem coisas que está assim, para virar uma chave. Mas o nosso orgulho, meu Deus, às vezes nossa vaidade, não, mas eu não concordo com isso. Antes, pelo menos ouça, ou silencia. Fecha a boca. Pelo menos não atrapalha, porque quem não ajunta, tem pouca gente lendo Bíblia aí. Quem não ajunta, espalha.
Então eu preciso de vocês, gente. Nós temos unidade da fala, ter um mínimo de coerência e inteligência para ouvir e dizer, peraí, não é por causa de mim, é por causa de um projeto, um plano de Deus. Posso estar falando por metáfora? Não, estou falando sobre a sua vida mesmo. Situações que você tem pontuais, que estão assim, apóstolo, eu não consigo entender porque não vai. Hoje eu estou lhe explicando. O mundo espiritual é real. Você já fez tudo o que você pode naturalmente, ou quase tudo. Mas tem algo no reino do Espírito que só se vence, querido, quando o sangue do Cordeiro e na unidade da fala, na declaração da palavra. Tem alguém recebendo, dá um glória aí, irmão? Então preste atenção no que diz a palavra do Senhor. Olha aqui o que diz em Lucas 11:17. Sabendo ele que lhes passava pelo Espírito, disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará o quê? Deserto, e a casa sobre casa cairá. Ele está dizendo aqui claramente para nós que se a casa estiver dividida, ela vai cair. Se a igreja estiver dividida, ela vai cair. Se a família estiver dividida, ela vai cair. Então Deus está dizendo, a unidade vai lhes dar autoridade. A unidade vai nos dar autoridade. Então não basta só você ser crente, você precisa fazer parte de algo, entrar em concordância com algo. Fiz a minha parte, eu fui lá, me assentei, cantei, dei oferta e fui embora. Me desculpe ser honesto, você faz parte de um corpo. E o corpo, querido, quando tem alguém doente, todo mundo está orando. Se tem alguém celebrando, todo mundo está celebrando. Isso acontece nas células, acontece na nossa comunhão. É igreja, tem momentos difíceis, momentos bons, momentos de celebração, momentos de guerra. Mas o que Deus está nos mostrando é que se nós estivermos juntos, nada para você. A tua casa vai ser alcançada, aquele teu filho vai ser liberto, aquele teu parente vai ser curado, aquele outro que está na religião vai se converter. Por quê? Porque há uma liberação de Deus a partir da nossa declaração. Agora, por último, saia da escuridão. Fala comigo. Eu quero falar aqui, já vamos orar. 2 Coríntios 2:11 diz assim: para que Satanás não alcance vantagem. Não alcance o quê? Sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O apóstolo Paulo está dizendo que eu não posso viver no escuro, sem discernimento espiritual, quanto à maneira que Satanás trabalha na altura do campeonato. Eu que lidero a igreja, o apóstolo Paulo, né? Eu que tenho responsabilidades, eu não posso viver na escuridão, na ignorância. Por isso que ele fala no final, sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Porque Satanás, ele quer uma vantagem. A vantagem é suplantar, enganar, é achar uma brecha, achar um jeito de entrar. E o que diz o texto é que ele é tão ganancioso, que ele tem um desejo tão ardente, que ele vai continuar. Ele vai continuar. Só que aquela fériazinha que você está querendo tirar espiritual, não dá para tirar, irmão. Descansa no céu depois. Porque o diabo precisa de uma brecha sua, de uma confissão contrária sua, de um dia mal que você acorda e começa a blasfemar. Não, vigia, meu irmão. Fala para o teu irmão, vigia, minha irmã, vigia, meu irmão. Por quê? Porque ele tem um desejo ardente de derrubar você. Só que ele falou assim: eu não vou ignorar os desígnios dele. O apóstolo Paulo está enaltecendo o inferno? Não, ele só está dizendo, eu não posso ser ignorante. Porque ele usa um termo aqui que é interessante sobre a ignorância, que é aquele que comete erros e falhas por falta de conhecimento. Porque ele acha que sabe e ele não quer aprender. Se trata de alguém que está aí no escuro e não tem ideia do que está acontecendo. É o homem natural, querido, que não consegue acessar o nível espiritual. Você está me ouvindo aqui, mas naturalmente não dá. Essa mensagem fica oca, se você não entender que o homem espiritual acessa, mas o homem natural não. O Espírito de Deus que está em mim, que hoje se assenhorou da minha vida, é o Senhor do reino que está dentro de mim. Esse Espírito, ali eu consigo o quê? Entendimento sobre estas coisas. Talvez até lembranças enquanto eu prego, de situações que você vai orar mais agora. Que você está falando, meu Deus, eu não percebi que não adianta eu trabalhar mais, acordar mais cedo, dormir de madrugada. Não se trata da força do meu braço, se trata de confiar que Deus está no controle. E de acreditar, de realmente dizer, Deus, assuma o controle dessa situação. Então o que vem aqui é que por falta de entendimento, as conclusões dessa pessoa são falhas, errôneas, equivocadas. Alguém um dia, parece que a palavra ficou moderna, né? Disse para mim que era agnóstico.
E ele estava querendo dizer uma coisa que eu não falei, mas peraí, não, mas eu estava falando sobre a Bíblia. Não, mas eu sou agnóstico. Só que a palavra agnóstico do grego é ignorante. E normalmente pessoas intelectuais dizem que são agnósticas. Eu falei, será que não estão lendo direito? Porque a pessoa está dizendo, eu sou ignorante. Oi, eu sou ignorante. Aí eu falava, então deixa eu te ajudar, eu sou ignorante. Só que o agnóstico para ele estava meio travado na mente dele. Eu acho que ele achou que era uma palavra bonita para quem é ateu. Ateu é outra coisa, gente. Ateu é outra coisa. À toa, né? Mas ateu é outra coisa. O agnóstico, ele está dizendo, eu sou ignorante. É a ignorância que Paulo está dizendo, que eu não posso ficar na escuridão. É alguém que está no escuro, que não está sabendo de nada e está dando opinião. É uma pessoa que está sem saber do que está acontecendo e está abrindo a boca, irmão. Imagina alguém no escuro, que não sabe onde está e está falando alto ainda. Para, silêncio, vamos tentar achar a saída. Esse é o tal do agnóstico. E Paulo disse, eu não posso ficar agnóstico diante das situações espirituais. Porque Satanás está querendo criar vantagem. Ele usa a palavra vantagem. Ele está esperando só uma brecha minha e a ignorância é a melhor delas. Porque ele vai e entra com força, trazendo ideias do inferno, que principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, forças espirituais da maldade, trabalham sincronizado para destruir a igreja e você. Mas no nome do nosso Senhor Jesus, aquele que o sangue dele foi derramado na cruz do Calvário, está sobre você, não permite que passe 1 milímetro para você. Por quê? Porque a proteção do Senhor está sobre a tua vida. Se alguém está recebendo, dá glória. Dá glória. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Se ponha de pé, querido, nesse momento. Paulo está dizendo assim, olha, Satanás pode esquecer. Se pensa que vai nos enganar, sabemos como você opera. E entendemos a maneira como você trama e maquina para nos eliminar. O que Paulo está dizendo? Ele está dando um recado para o diabo, dizendo, não adianta você tentar achar vantagem, porque eu e minha equipe sabemos como você trabalha. Ele está dizendo, você está vindo contra a igreja de Éfeso, Corinto, eu sei como você trabalha. Então não adianta, você pode vir forte, mas nós sabemos como você trabalha. Agora, ao mesmo tempo, ele está mandando um recado para aqueles agnósticos, ignorantes, que não é nenhum pejorativo, não é nenhuma fala estranha, mas são pessoas que elas ignoram. O diagnóstico também vem diagnóstico. E aí você tem um diagnóstico, só que você não sabe que aquela doença veio de quem? Ela é espiritual? Será que veio do inferno ou não? Mas tem um diagnóstico. O que eu mostro para você nesse texto hoje, descortinando o mundo espiritual numa base, pelo menos aquela assim, que dá para você sair da escuridão e poder perceber o seguinte, espera aí, nem tudo é por um acaso. Eu fui por um caminho, fui desviado para outro, Deus deu um livramento. Opa, peraí, tem anjo trabalhando aí, gente. Tem profecia se cumprindo. Porque o Senhor já deu ordem ao anjo do destino que vai na sua frente para cumprir cada palavra que Ele deu para você. O mundo espiritual é real, o mundo espiritual é real. É o tempo todo, eu estou aqui pregando, irmãos, tem movimento acontecendo. Só que você tem, mas não dá para fazer um filme igual lá no fundo do mar, porque aí eu ficava mais crente. Não precisa, o apóstolo Paulo já fez o filme para a gente. Ele já abriu todo o comando do inferno para nós. E assim como hoje eu não preguei sobre anjos, mas acredite, se você conhecer o mundo dos anjos, você vai descobrir que esses demônios, eles já estão falidos, acabados, destruídos, amarrados, manietados, já era para eles. Só que eles se assenhoriam ainda por quê? Por causa da alma humana. Ele se fortalece porque é o pai da mentira. Ele se fortalece na narrativa que as pessoas acreditam nele. O diabo tem que ter um corpo para agir, porque não tem outro jeito. Ele precisa ser adorado. Pedras, quadros, ele está atrás de todos eles. Todo objeto de idolatria que alguém se ajoelha, o diabo está atrás dele. Todos. Se estiver na sua casa, tem demônio lá. Por quê? Porque ele precisa ser adorado. Então quando alguém está adorando uma pedra, o que ele está fazendo? Ele se esconde atrás e recebe adoração. Agora isso é complexo? Não. É o reino, você saiu do império, irmão. Você tem que mudar tudo na tua mente. Tem que mudar seus hábitos, tem que mudar sua mentalidade. Por isso vem o ensino. Uma criança que nasce ali em Gibraltar, já aprende inglês. Só que quem foi na colonização teve que aprender depois. Então você talvez seja aquele que está ainda saindo. Você está bem-aventurado, são nossos filhos, né, que chegam aqui e já crescem na presença de Deus. Mas hoje Deus está fazendo uma obra aqui nessa reunião. Quem está recebendo essa palavra?
Eu quero orar pela igreja, quero mesmo, mas eu preciso muito perguntar: aquele que quer sair do império das trevas, aquele que quer entregar sua vida para Jesus, antes das minhas orações pela igreja, se você hoje quer tomar essa decisão, que é a melhor de todas, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Você quer entregar sua vida para Jesus, seja que ele está em casa ou estando aqui, acena, ou já vem acenando e vindo. Por quê? Porque a decisão é que você está dizendo: tira de mim esse império e põe dentro de mim esse reino. E você vai descobrir, querido, que a mudança é radical. Jesus se torna Senhor. Pode vir, querido. Seja bem-vinda. Mais alto, igreja, mais alto. Quem é o próximo? Quem é o próximo? A próxima. Quem é o próximo? Vai do teu lugar e vem. Deus está dizendo que aqui hoje a oportunidade. Vem, vem. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode ficar aqui. Deus está nos dando a oportunidade, que ela é clara. Irmãos, não tem meio termo aqui. Ou você é do reino, ou você é do império das trevas. Mas não é porque você fez escolhas, a gente já nasceu lá. Mas o dia, vem, pode vindo. Ei, glória a Deus. Tem mais alguém? Tem alguém aqui, gente? Vem hoje. Eu estou dizendo a você, é a decisão mais importante da tua vida. Pode vir, querida. Pode vir. Vai se aproximando. Quem está vindo para receber Jesus, pode ficar do lado de cá aqui, ó, fica aqui. Olha que porta que abre aqui, chamada porta da salvação. É a porta da salvação para a sua vida, querido. Ei, igreja, pode ser mais alto, igreja do avivamento. Pode vir, casal, pode vir. Pode vir, igreja. Você que hoje está dizendo: eu quero sair desse império. Olha que coisa linda, olha bem quanta gente. Está esperando o quê, meu irmão, meu amigo? Você que está aqui hoje nos visitando, você conseguiu entender pelo menos o que Paulo está dizendo ali? Seja fortalecido, ou seja, você precisa ser livre de qualquer ação espiritual que não seja Jesus. E só Ele é Senhor, só Ele é Salvador. Eu quero orar com vocês, mas eu quero perguntar: ainda tem alguém aqui ainda? Ei, quem é essa pessoa? Tem alguém aqui ainda que está resistindo, mas Deus quer te salvar hoje. Deus quer tirar você do que a Bíblia diz, do império das trevas. Tem alguém aqui ainda? Quem é essa pessoa? Sai do teu lugar. Quem é essa pessoa que está vindo tomar essa decisão? Tomar essa decisão da sua vida. Quem é que está tomando aqui? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Glória a Deus, glória a Deus. Irmão, você tem noção da guerra espiritual que está acontecendo agora? Você tem noção de demônios que estão brigando por essas vidas, mas vem o anjo do Senhor? Por quê? Porque quando uma pessoa quer, aí Deus entra. Se a pessoa não quer, não tem jeito, a pessoa vai ficar oprimida. Mas se ela vem e fizer a oração que eu vou fazer agora com eles, irmão, o reino muda. E essa hora muda tudo. Começa o reino de Deus tomar conta dessas pessoas. A obra de Deus aumenta. É tremendo isso, é tremendo. Olha, vocês que estão aqui na frente, por favor, olha aqui para mim, por favor. Você não tem noção da alegria. Ei, meu Deus, está vindo. Devagar. Ei, igreja do avivamento, pode celebrar. Eu não sei, mas o rosto de vocês está bonito. Eu acho que já no caminho para cá, Jesus já começou a mudar o semblante. Mas ué. Irmãos, o mundo espiritual é real. Pode acreditar. Há uma mudança que começa dentro da pessoa aqui, ó. É agora. Por isso que a salvação é considerada o maior milagre da fé cristã. Tem gente que não crê nisso. Mas a ressurreição, um paralítico andar, sem desmotivar você. A salvação é o maior milagre. Porque é um poder tremendo. Vocês hoje, quando orarem comigo, ou só de vir aqui, você está recebendo Jesus no teu coração. E o que não é dele sai. Fecha os olhos, fala comigo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o único Senhor, o único Salvador. Eu abro a minha vida, pode entrar e ser Senhor sobre ela. Eu declaro agora que Tu és o meu Senhor e Tu és o meu Salvador, em nome de Jesus, amém. Eu quero apresentar a tua família, olha para trás, veja.
Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser o mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.